me deu o tema que vocês estão trabalhando, que fala da vida de Abigail. E esse texto de Abigail é uma das passagens. Esta mulher, ela tem impactado a vida de muitas pessoas, a vida de todos aqueles que conhecem a história dela. E nós vamos ler agora. Onde é que nós encontramos? 1 Samuel 25. 1 Samuel 25, 17. Eu sei que os irmãos conhecem muito bem esse texto, mas só para a gente dar uma recapituladazinha ali no contexto. Davi, ele estava com seus homens fugindo do rei Saul, e ele tinha um exército também de salteadores, de bandidos, de homens, poderíamos dizer hoje, fora da lei. Porém, Davi, enquanto Nabal, os servos de Nabal, estavam tomando conta das ovelhas, do rebanho, do gado de Nabal, Davi e os seus homens protegeram o rebanho de Nabal, dos salteadores, das feras do campo. Então Davi deu ali aquela cobertura aos homens de Nabal, enquanto guardavam o rebanho de Nabal. E aí chegou a época de tosquear as ovelhas. Era uma prática. E Davi ficou sabendo. E Davi, como fugitivo, ele não tinha muito acesso aí às cidades, aos grandes centros, comprar alimento com seus homens. Davi ficou sabendo. O que ele pensou? Eu ajudei a tomar conta do rebanho de Nabal. Agora que ele está comemorando, está no momento da tosquia das ovelhas, está uma grande festa na sua casa, na sua fazenda, eu vou pedir que os meus homens vão ao encontro de Nabal e peçam alguma coisa para o nosso alimento. Não é justo? Vocês acham isso justo? Justo. E Davi mandou. E eles foram bem recebidos, não foram? Não. Por Nabal? Não foram bem recebidos. Nabal não reconheceu o favor que aqueles homens prestaram a ele? Pois é, vocês estão certos. Quando os mensageiros de Davi chegaram à fazenda de Nabal, se aproximaram dele, contaram toda a história. Nabal olhou para eles e disse assim: quem é esse Davi? Quem é esse filho de Jessé? Eu não conheço ninguém. E tampouco vou dividir do meu banquete com eles. Podem voltar no mesmo caminho que vocês vieram e diga a esse tal de Davi que nada terão. Os homens voltaram. Porém, alguém estava atento a toda aquela situação, que era um dos empregados, um dos escravos de Nabal. E quando ele viu aquilo, ele pensou: isso não vai dar certo. Os nossos jovens e adolescentes talvez dissessem: isso vai dar ruim, isso vai dar rolo. E o que aquele empregado fez? Correu até Nabal e falou: meu senhor, não faça isso. Davi virá com os seus 200 homens e vai destruir toda a sua casa. Foi isso que ele fez? Não. Ele procurou quem? Abigail. Aí essa mulher entra em cena. A Bíblia diz que ela era uma mulher formosa, em algumas versões uma mulher bonita, inteligente, e deveria ser mesmo. E ela estava ali envolvida com os afazeres ali, preparando, ajudando
a preparar aquele banquete, e aquele homem chegou para Abigail, e o que ele falou? Daí no texto que vocês acabaram de ler, o que ele disse? Vamos ler só a primeira parte. Olha, pois agora vê, até esse iniciozinho, né? Ele diz assim para ela: agora, eu estou lendo a NVI, talvez seja um pouco diferente, mas vamos acompanhar. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer. Em outras palavras, considere bem a situação e veja o que pode fazer. E aí depois ele continua, porque se uma providência não for tomada, toda a casa irá perecer, toda a fazenda do meu senhor irá perecer, inclusive Abigail, inclusive ele. E aí ele diz assim: a senhora sabe como meu senhor é um homem rude, como ele é um homem mau, como ele é um homem duro. A senhora precisa fazer alguma coisa. E o que Abigail faz? Sai correndo, vai até Nabal e diz para ele que ele precisa mudar a sua atitude, a sua decisão. Não foi isso que ela fez? Não. O que Abigail fez? Tomou uma atitude. E aí é a pergunta de vocês no tema: estamos prontas para enfrentar uma crise? Pode colocar o slide, porque eu estou me baseando aqui. O slide que eu deixei aí, eu estou me baseando aqui na câmera. Estamos prontas para enfrentar uma crise? Para um pouquinho para pensar. Minha irmã, meu irmão, meu jovem, meu adolescente, as crianças que estão aqui, nós estamos prontos para enfrentar uma crise? E você pode pensar: mas crise? Hoje está tudo bem. Nós vivemos numa sociedade, nós somos seres humanos, nós somos biopsicossocial, e como tal, nós somos atravessados por todas as circunstâncias à nossa volta. Nós, como bio, passamos crises físicas, enfermidade. Estamos prontos para enfrentar uma crise na nossa saúde ou na saúde de alguém da nossa família? Estamos? Aquele diagnóstico que é contrário à nossa vontade, aquele laudo que sai quase nos tira o chão debaixo dos nossos pés, aquele diagnóstico que o médico já colocou o ponto final, porém nós sabemos que o homem coloca vírgulas. Quem coloca o ponto final é Deus. Nós estamos prontas para enfrentar crise na nossa vida física ou de algum familiar nosso? Mas nós somos psíquico também. Tem a nossa área emocional. Estamos prontos para enfrentarmos crise nos relacionamentos? Vamos começar pelo casamento. Crise no casamento, crise com o nosso marido, com a nossa esposa. Estamos prontos para enfrentar? Estamos, meninas, prontas para enfrentar crise com os nossos filhos, netos, sogro, sogra, nora, genro? Nos nossos relacionamentos na igreja, porque somos pessoas diferentes, no nosso trabalho,
Às vezes aquele chefe, aquele colega de trabalho, aquele supervisor, aquela pessoa que tem um cargo superior e que às vezes pega no seu pé. Nós estamos prontos nessa área emocional de relacionamentos para enfrentarmos crises? Estamos prontos para enfrentar crises de ansiedade? Que o coração parece que vai sair pela boca, a palpitação, a falta de ar, a sudorose nas mãos, no corpo. Estamos prontos. Estamos prontos para, como ser social que nós somos, enfrentarmos crises. Nós passamos por uma grande pandemia e que socialmente nós ficamos impedidos de sair de casa, de mantermos relacionamento com outras pessoas. Foi a nossa área social que foi afetada. Nós estávamos prontos para enfrentar aquela crise? Nós nem imaginávamos que passaríamos por aquilo. Jamais passou pela nossa mente, pelo menos comigo. Jamais imaginei passar por aquilo. E hoje nós estamos aqui, reunidos no nome do Senhor, porque nós somos sobreviventes. Nós somos sobreviventes de uma pandemia. Você já parou para pensar nisso? Eu e você somos sobreviventes, tão somente pela graça e misericórdia do nosso Deus, não por sermos pessoas mais especiais do que os outros. Mas sabe, pastor, quando eu penso nisso, vem à minha mente que se Deus preservou a minha vida e a sua vida, Deus, e a nossa vida, é porque Deus tem propósito. Deus ainda tem propósito para a nossa vida. Estamos prontos para enfrentar crise? Não. Quem nos capacita? Deus. Nós precisamos de sabedoria, como foi dito aqui pela irmã no início. Nós precisamos de intimidade com o Pai. Nós precisamos de estarmos ligadinhos na palavra de Deus, em oração, com o nosso testemunho. Aí nós vamos conseguir, tão somente pela graça de Deus. E foi o que aconteceu com Abigail. Abigail, naquele momento, ela não tinha muito, irmãos, para pensar. Ela precisava agir. Só que aquela ação imediata de Abigail já era algo que fazia parte da sua característica como pessoa, como mulher sábia. Ela já vivia com um homem tolo, como a irmã leu aqui no início. Mas isso não fez com que Abigail perdesse a sua essência, a sabedoria. Nós precisamos de sabedoria para lidarmos com os momentos difíceis na nossa área física, as enfermidades nossas e dos que estão ao nosso redor. Nós precisamos de sabedoria para lidar com as nossas emoções, nos nossos relacionamentos, porque nós somos atravessados por tudo isso, todos nós. Nós precisamos de sabedoria na nossa área social, na nossa vida social, no nosso dia a dia, no nosso relacionamento. E aí o que Abigail fez? Abigail chamou aquele servo que já estava bem próximo a ela, e a gente percebe que para estarmos prontos, pode passar por favor o segundo slide? Para enfrentarmos uma crise, nós já lemos o versículo, né? Agora leve isso em consideração. Irmãos, eu não sei a crise que você está passando. Eu não sei a crise que a sua família passa. Eu sei as crises que eu passo, que a minha família passa. E aí ele diz, agora leve isso em consideração e veja o que a senhora vai
fazer? O que você vai fazer com essa crise que hoje está instaurada na sua vida? Aí a primeira coisa que nós aprendemos, pode passar o terceiro slide. A primeira coisa que eu e você aprendemos é saber ouvir o quê? Conselhos. E Abigail ouviu o conselho de um empregado, de um servo. Que difícil, né? Ela poderia dizer assim: ah, mas você vem até a mim para dizer o que eu devo fazer. Volte para o seu lugar. Irmãos, uma pessoa sábia, ela sabe a hora certa de ouvir conselhos, seja de quem for, de uma pessoa superior, do seu chefe, né? Do seu pastor, do seu marido, da sua esposa, do seu pai e até de uma pessoa que auxilia você, até da sua secretária do lar, até de um subordinado seu, da repartição que você trabalha. Então, para estarmos prontas para enfrentarmos crises, primeira coisa, saber ouvir conselhos. Vamos repetir essa frase? Saber ouvir conselhos. Segunda coisa que nós aprendemos com Abigail: se posicionar. Posicionamento gera. Repete isso comigo. Posicionamento gera. Irmãos, a segunda coisa, saber ouvir conselhos, é a primeira. A segunda coisa é se posicionar diante da crise. A crise está instaurada. Eu e você não podemos fazer mais nada. A enfermidade chegou, veio o desemprego, veio um relacionamento um pouco difícil no casamento, com o filho, com a filha, com o neto. Crise instaurada. Não adianta, já está ali, estabelecido. E o que eu preciso fazer? Me posicionar. Mas posicionar como, irmã Maria Luísa? Me posicionar diante de Deus. Porque o posicionamento, ele gera livramento. E quando Abigail se posicionou, o que aconteceu? Livramento. Ela também, o esposo dela, a casa dela teve livramento. Abigail chamou o servo e falou assim: olha só, prepare agora uvas, pães, assados, carneiro, ovelhas, o que nós estamos preparando nessa grande festa. Prepare tudo isso, coloque sobre os jumentos, que eu vou ao encontro de Davi. Se posicionar, irmãos. Nós precisamos nos posicionarmos diante das crises. Mas sabe o que acontece hoje em dia? Não sei se acontece com os irmãos já viram isso. Nós começamos, sabe, pastor, a nos conformarmos com o pecado ou com aquela situação instaurada. Abigail poderia dizer para aquele servo: muito obrigada porque você veio até aqui, mas meu marido que resolva quando Davi chegar aqui com seus homens. Ele não foi homem para dizer que não ia abençoar Davi com alimento? Agora ele vai ser também para enfrentar Davi e os seus 200 homens e cruzar os braços. Ela poderia ter feito isso, mas ela se posicionou. E aquele posicionamento gerou livramento para a casa dela. Irmãs, quando eu e você nos posicionamos, isso vai gerar livramento. Seja qual for a situação, quando nós nos posicionamos, quando nós nos colocamos na brecha
para interceder pela nossa família, pela nossa casa, pelos nossos maridos, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pela nossa igreja, pela nossa liderança constituída. Isso gera livramento. Mas, irmãos, nós vivemos numa apatia tão grande que eu costumo brincar, e às vezes eu falo na nossa igreja quando eu estou pregando, que nós somos, na segunda-feira, hoje, quando o ponteiro do relógio virar meia-noite, nós nos tornamos agente 007, pastor. Agente secreto. Nós vamos para os nossos trabalhos, ninguém sabe que nós somos evangélicos. Nós vamos para a faculdade, nós vamos para a escola, nós vamos ao supermercado, nós vamos ao banco, vamos ao médico, vamos ao posto. Estamos disfarçados de agente 007. Ninguém sabe que eu sou cristã. Estou numa fila, está todo mundo reclamando, e eu começo a reclamar também. Mas esse caixa parece que está dormindo. Olha só, desculpe a expressão, né? Às vezes as pessoas falam assim: olha que lerdeza. Aí a gente entra no embalo, é mesmo? Eu estou aqui já tem 20 minutos. E aí a gente começa a murmurar. Mas a gente pode falar assim: mas graças a Deus nós estamos numa fila no supermercado e nós compramos alimentos. E nós temos como pagar, porque nós temos um emprego, nós temos saúde. Ou se estamos num consultório médico, graças a Deus, né? Está demorando, mas nós estamos aqui sentadas. E se está em pé, nós estamos em pé com as nossas pernas. Nós precisamos nos posicionar. Mas a gente vai entrando também naquela murmuração, e a gente não percebe que nós estamos totalmente desvinculados daquilo que vivemos no domingo. Quando viemos à casa do Pai, quando adoramos, quando lemos a Bíblia, ouvimos a palavra, quando oramos, quando levantamos as nossas mãos. Na segunda-feira, pastor, somos agentes 007, disfarçados. Ninguém sabe que nós somos evangélicos. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas quando eu e você, minha irmã, meu irmão, nos posicionamos, isso gera o quê? Livramento. É se posicionar contra o pecado. É se posicionar contra algo errado. Mas hoje em dia, não tem nada a ver. Aí qual o problema de um jovem se relacionar fora do casamento? Não tem nada a ver. Qual o problema de beber socialmente? Não tem nada a ver. Eu imagino que o inferno está cheio, pastor, de não tem nada a ver. Eu e você precisamos nos posicionarmos. Mas como que eu vou falar com aquela pessoa do meu trabalho que esse relacionamento que ele tem ou que ela tem fora do casamento é errado, porque ela é uma pessoa tão boazinha? É pecado. É pecado. E eu preciso me posicionar. Eu preciso me posicionar. Relacionamento, sexo fora do casamento é adultério, é pecado. Seja jovem, seja adolescente, seja você que já está casado com a sua esposa, você com o seu esposo, é pecado, não tem outro nome. E nós precisamos nos posicionarmos diante do Senhor. Porque posicionamento gera livramento. A terceira coisa que eu aprendo quando eu me posiciono, esse é o subtema que vocês me deram: a
recompensa de uma mulher pacificadora. Eu acho lindo essa passagem, quando Abigail chega até Davi. Gente, Abigail ouve 3 frases de Davi. 3 frases. Abigail pegou o jumento, subiu a colina, foi ao encontro do rei Davi. Quando ela avistou Davi com os seus homens, ela desceu do jumento. Ela chegou diante do rei Davi, ainda não rei coroado, mas já instituído. Ela chegou diante dele, ela se ajoelhou e falou: a culpa é minha. Como assim? A culpa é dela? Ela falou: a culpa é minha, porque eu deveria estar atenta quando seus homens chegaram, os seus mensageiros chegaram para pedir algo ao meu marido Nabal. A culpa é minha. Isso é sabedoria. Sabe o que é isso, irmãos? Autorresponsabilidade. Porque ela poderia chegar e dizer assim: ó meu senhor Davi, Nabal é um homem horrível, ele é um homem muito mau, eu nem sei nem como esse homem ainda vive, perdoa ele. Ela assumiu a autorresponsabilidade dela como mulher. Ela disse: eu deveria ter visto os seus mensageiros. Ela não passou a culpa para Nabal. Ela assumiu. Mas não é fácil quando eu falo assim: olha, a culpa é sua. Você está vendo o que aconteceu? A culpa é sua. Mas ela pegou a autorresponsabilidade dela como mulher. A recompensa de uma mulher pacificadora. Ela estava ali para pacificar aquela situação. Aí Davi falou 3 frases que eu digo para vocês agora, que está na palavra do nosso Deus. Davi diz assim: bendito seja o seu Deus. Davi viu Deus na vida de Abigail. Vou repetir: Davi viu a pessoa de Deus naquela atitude, naquele posicionamento de Abigail. Davi viu a pessoa de Deus. Irmãos, as pessoas lá fora estão vendo Deus na minha vida, na sua vida, para falar: bendito seja o seu Deus? Ou a frase é assim: ah, ele é crente, ela é crente, olha, morri e não sabia. Morri e não sabia, porque estamos disfarçados. Mas ele disse: bendito seja o teu Deus. Davi viu a pessoa de Deus naquela atitude de Abigail. Irmãs, que no momento de crise as pessoas possam ver em nós a pessoa de Deus. A segunda frase que Davi disse para Abigail: bendito seja o seu conselho. E aí ele diz para ela: olha, se você não chega aqui e me dá esse conselho, amanhã a esta hora não teria nenhum sobrevivente em tua casa. Porque ela diz assim para Davi: o meu Senhor, depois que ela diz a culpa é minha, eu deveria ter visto seus mensageiros, ela diz assim para Davi: o meu Senhor vai querer ter sangue de inocente em suas mãos quando assumiu o trono? Ela trouxe a existência para Davi daquilo que Deus já tinha projetado para ele, que ele seria o rei. E aí ele diz para ela: bendito seja o seu conselho. Irmãos, que conselho eu e você estamos dando? Para o marido,
esposa, para um filho, para uma amiga no trabalho. Eu estou tendo o privilégio de estar fazendo uma graduação. E outro dia uma amiga, isso foi no período passado, ela estava comentando, né, de um relacionamento que não estava muito bem entre ela e o seu esposo. Aí uma outra colega falou assim: mas você não tem que passar por isso, separa. Eu falei assim: não, ela não vai se separar do esposo dela. Ela não vai se separar. E você sabe que não, né? Virei para a nossa colega. Que conselho você está dando quando alguém chega e reclama algo? Se separa. Larga esse homem. Larga essa mulher. Dependendo da situação. Vou abrir um parênteses aqui. A Bíblia diz qual é a única situação para o divórcio. Isso pela dureza do coração do homem, que é o mesmo assim, se houver perdão, passou. Uma outra situação é a violência. Fecha parênteses, porque isso aqui é uma outra palestra. Que conselho nós estamos dando? Que conselho nós estamos dando para os nossos jovens? Não, tá certo, você tem que se relacionar mesmo, hoje em dia é assim, no tempo da mamãe, do papai que não era, mas hoje é assim, e aí você permite que a coisa aconteça até mesmo dentro da sua casa. Alguns já passam no posto, já pegam camisinha e dá para o filho, dá para a filha. Que tipo de conselho você tem dado? Que tipo de conselho você tem dado? Você já parou para pensar? E ele disse: bendito seja o seu conselho. Que se não fosse esse seu conselho, amanhã, a essa hora, não teria mais ninguém vivo. Irmãos, às vezes uma palavra sábia, um conselho bem dado, vindo do Senhor, salva uma família, salva uma vida, restaura um casamento, tira um jovem, tira uma jovem de um caminho errado. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria para lidarmos com as crises. E a última frase que Davi disse para Abigail: bendita seja tu. Bendito seja você, minha irmã. Bendita sejas tu. Bendita seja você na presença de Deus. Bendita seja você na sua vida espiritual. Bendita seja você na sua vida física, na sua vida emocional. Bendita seja você em todo local que você colocar a planta dos seus pés. Bendita seja você em todo local que você colocar as suas mãos. Bendita seja você quando abençoar uma pessoa. Bendita sejas tu. E Davi aceitou os presentes de Abigail, aceitou a palavra dela naquela crise. Ela foi uma mulher pacificadora. Abigail retornou para sua casa e Davi retornou com seus homens. Paz sobre a terra, porque uma mulher soube se posicionar no momento da crise. E vocês conhecem o final da história. Abigail voltou para casa, a festa continuava, ela foi correndo até Nabal, pegou ele pelo colarinho, né, pela beca dele, sacudiu e falou tudo que ela tinha feito, não foi? Não de novo? O que Abigail fez? Abigail ficou em silêncio, aguardou o dia seguinte, como disse que a irmã, até acabar a bebedeira dele. E no dia seguinte, Abigail contou para Davi, para Nabal, o que havia acontecido. Ele estava sóbrio. E a Bíblia diz que o susto foi tão grande que o coração dele virou pedra no peito. O que é isso para o pessoal da área da saúde? Um AVC, um infarto fulminante.
Minha é a vingança, diz o Senhor. Davi não precisou se vingar com as suas próprias mãos, Nabal. A vingança veio do Senhor. E nós conhecemos o final da história. Quando Davi soube que Abigail estava viúva, ele a mandou buscar e Abigail se tornou esposa do rei Davi. Irmãos, nós precisamos nos posicionarmos, porque posição gera livramento. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus, porque obediência gera milagres. Que nós possamos sair daqui nessa noite, para essa semana que se inicia hoje, no domingo, com a nossa esperança renovada, com a nossa fé restaurada, nos posicionando diante do que é certo, diante do que é errado, glorificando o nome de Deus. Nós precisamos sair daqui como mulheres e homens pacificadores, vivendo o evangelho genuíno. E o último slide, eu gostaria que nós ficássemos de pé para nós lermos essa bênção que está lá em Crônicas, que diz assim, vamos ler juntos? Agora, por tua bondade, abençoa a família do teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença, pois tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Para sempre. Igreja, aquilo que Deus abençoa, abençoado está para sempre. Vamos orar? Feche os seus olhos. Talvez nessa noite você queira dizer algo para Deus que talvez você nem tenha verbalizado, mas está aí guardadinho no seu coração. Que você possa agora estar conversando isso com Deus, apresentando isso para Deus. Talvez você precise pedir desculpas a Deus por algo. Talvez você precise pedir perdão. Talvez eu e você precisamos perdoar alguém também. E que Deus nos ajude, nos capacite. Talvez nós precisamos de sabedoria, de nos posicionarmos, de pedir a Deus para que Ele traga à existência qual o propósito que Ele ainda tem para a nossa vida. Pai, nós estamos diante do Senhor. Estamos dizendo, ó Pai, o quanto nós o amamos. Estamos dizendo, ó Pai, que Tu és o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Nós estamos agora, Senhor, colocando a nossa vida no Teu altar, pedindo um renovo, Senhor, pedindo, Senhor, a porção dobrada do Teu Espírito Santo, pedindo, Senhor, que o Senhor nos dê ousadia, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, que o Senhor abra os nossos ouvidos, ó Pai, que o Senhor coloque um cântico novo nos nossos lábios, que o Senhor nos dê uma mente cativa ao Senhor, ó Pai, e um coração inclinado para Te obedecer. Pai, no momento da crise, nós só dependemos de Ti. Nós somos dependentes do Senhor. Nós somos carentes do Senhor, porque se tirarmos o Senhor, não fica nada. Por isso, Pai, toma nossa vida em Tuas mãos. E aquilo que nós estamos Te apresentando agora, que está no secreto da nossa vida, do nosso ser, da nossa alma, que o Senhor esteja tratando, ó Pai, e que o Senhor traga à existência todos os Seus sonhos e projetos para a nossa vida, para a nossa família, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Passo a palavra para a dirigente. Que Deus continue nos abençoando.